Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Instituto Mix de Profissões da Unidade de Natal RN. Hoje estarei aqui ensinando para vocês como criar um currículo. Mas antes de a gente colocar realmente a mão na massa, é sempre bom entender quais são as estruturas, o que é certo, o que é errado, o que eu devo colocar, o que eu não devo, quais são as informações relevantes, né? E para isso é sempre bom entender tudo como isso funciona. E, de fato, a estrutura de um currículo, ela se baseia em utilizar um papel A4. As margens desse documento vai ser de 1,5 centímetros, que isso a gente vai definir na parte prática. E dentre elas, as etapas serão os dados pessoais, o objetivo, a formação acadêmica, as formações complementares, as experiências profissionais, o workshop e as informações adicionais. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e o que a gente deve colocar. É sempre bom entender porque a gente pode criar o currículo não só nosso, mas de qualquer outra pessoa, entendendo a estrutura, ao invés de simplesmente só digitar os passos que eu vou estar ensinando aqui nessa aula. A primeira etapa são os dados pessoais, onde nós separamos aqui por correto e o errado. Então, normalmente o que a gente deve colocar? O nome completo, nacionalidade, estado civil, a idade. É muito importante colocar a idade, gente, e não a data de nascimento, conforme está descrito ali no errado, porque o entrevistador não vai querer perder tempo calculando com a sua idade. Então, coloca a informação mais simples e objetiva possível para facilitar a leitura dele. Então, coloca o nome da rua, o número da residência, o bairro, a cidade e o estado, e os telefones para contato e o e-mail. E o que é errado é colocar o CEP, o CPF, o RG, a data de nascimento, conforme eu mencionei anteriormente, e qualquer outra informação que não seja relevante para a oportunidade de trabalho. Ou seja, eu já vi outras pessoas colocando, por exemplo, o CEP ao invés do próprio endereço, RG, CPF. E a data de nascimento eu acredito que ainda é muito frequente ver algumas pessoas colocando esse tipo de informação. A nossa próxima etapa é o objetivo, e o correto é colocar a área que você deseja atuar naquela empresa, ou utilizar uma frase simples e curta caso não tenha um objetivo definido. A frase que você for colocar, assim, no máximo uma linha e meia já vai ser suficiente, nada mais do que isso. E a área de atuação é justamente o cargo que você quer ocupar dentro daquela empresa. Então, o errado é sempre você tentar inserir frases gigantescas copiadas do Google ou inserir informações que não têm nada a ver com o objetivo dentro daquela empresa. É sempre bom você colocar a sua área de atuação quando você já sabe da vaga que você vai de fato entregar aquele currículo, seja ele online ou seja ele fisicamente. O nosso próximo tópico é a formação acadêmica, onde o correto é inserir o seu grau de escolaridade, se está cursando, se está completo ou incompleto. E é importante também inserir o ano de conclusão. O errado é que muitas pessoas podem inserir cursos técnicos ou profissionalizantes nesse tópico, que eu já vi outras pessoas colocarem também. E esse tópico ele é válido para que, claro, você possa colocar seu ensino superior também. O nosso próximo tópico são as formações complementares, que são todos os cursos técnicos ou profissionalizantes que você realiza, bem como é importante colocar o seu ano de conclusão. E se está cursando, se já foi concluído. Não tenta colocar, obviamente, todos os cursos que você já fez. Coloca ali em torno de 3 ou 4 no máximo e coloca por ordem de importância. Ou seja, se você tem, exemplo, 10 cursos, mas a vaga que você está atuando no momento, ela não tem relevância para o próprio curso, você modifica o seu currículo e coloca apenas os cursos voltados, ou seja, que vai ser importante para aquela vaga. E o errado aqui é que normalmente as pessoas podem colocar cursos superiores nesse tópico, mas esse tópico é voltado justamente, no caso dos cursos superiores, são voltados para a formação acadêmica. O nosso próximo tópico é a experiência profissional, onde o correto é colocar o nome da função, o nome da empresa, o período que você passou naquele local, o ano ou os anos que você passou trabalhando naquela instituição. E você pode também colocar principais responsabilidades, que seriam as funções que você realizava durante o seu período de trabalho diário. Normalmente o errado aqui é colocar uma má formatação ou uma má descrição das informações fornecidas, o que pode desinteressar o recrutador. Porque às vezes muitas pessoas colocam informações até desnecessárias, muitas informações, e acaba que atrasa um pouco da leitura do próprio recrutador e ele vai ficar desinteressado pelo seu currículo. O nosso próximo tópico são os workshops, onde o correto é inserir as participações em eventos que dão certificados.
no qual foi transmitido algum conhecimento específico. Normalmente os workshops têm duração de 1 ou 2 dias no máximo, até porque se for um conteúdo muito longo, na verdade já não vai ser um workshop, sim um curso. E o errado normalmente é que as pessoas colocam cursos de longa duração nesse tópico, normalmente isso pode acontecer. Então deixa os cursos de maior duração para as formações complementares. O nosso próximo tópico são as informações adicionais, onde o correto são colocar informações que não são consideradas cursos, qualificações. Podem ser inseridas informações que contenham uma certa relevância para a vaga, como habilitação para dirigir, disponibilidade horária, feira de ciências, entre outros. E o errado é que existem informações que normalmente as pessoas colocam aqui que poderiam ser colocadas nos dados pessoais, então acaba sendo o local errado para inserir tais informações. Então, a partir de agora, dando continuidade ao nosso trabalho, iremos criar uma estrutura rápida no Word. Para isso, vamos criar um documento em branco e eu vou copiar aqui o conteúdo que eu digitei como exemplo e vou colar aqui no Word. Feito isso, o documento, como a gente sabe, ele já vem em A4, que é o modelo padrão de documento no Word, e vamos alterar suas margens, que como a gente falou, é de 1,5. Então vamos clicar aqui em Layout, Margens e Margens Personalizadas. Chegando aqui, você pode alterar, por exemplo, só a esquerda e a direita, se quiser, não vai ter problema algum, mas eu prefiro alterar todas as margens para 1,5. Então deixa assim, tudo 1,5 e clica em OK. Beleza. Feito isso, é o momento da gente começar a fazer as nossas formatações. Então, todos os títulos principais terão a fonte Arial e todos os textos abaixo dos seus devidos títulos terão a fonte Verdana. Então, aqui nos dados pessoais, eu vou começar definindo o alinhamento centralizar. O nome, da pessoa vai ter o tamanho 22 e a fonte vai ser Arial, como eu falei. Pode colocar em negrito também se quiser, não vai ter problema algum, é bom que dá um pouco mais de destaque. A fonte aqui vai ser a Verdana, tamanho 11 mesmo, tá bom. E aqui já tem as informações que a gente descreveu. Aqui vou pegar o objetivo, colocar a fonte Arial e utilizar o negrito. Sempre vai ser 11, apenas os títulos aqui que eu vou estar colocando em negrito. Conteúdo em Verdana. Aqui vem formação acadêmica, fonte Arial, em negrito, e aqui o texto na fonte Verdana. E olha só, uma dica muito importante que aqui eu sempre vou estar pulando 2 linhas, então abaixo de cada um dos tópicos vamos pular 2 linhas, certo? Vai ficar com um pouco de espaço a mais, mas eu vou mostrar para vocês uma técnica de resolver isso rapidinho. Então, continuando aqui, informações complementares, colocar a fonte Arial e aqui Verdana. Estou fazendo aqui de maneira repetitiva para quem já tem um pouco, para quem está começando agora no Word, para quem não tem muito conhecimento, mas então eu vou mostrar uma técnica para vocês muito importante. Tem 2 delas. A primeira basicamente é você selecionar o conteúdo, clicar 2 vezes no pincel de formatação, 2 vezes. Aí eu vou clicar aqui na margem esquerda, quando a seta do mouse ficar apontada para a direita e clicar em cada um dos conteúdos. E note que ele automaticamente já vai aplicar aquela formatação. Pressiono a tecla ESC para cancelar. E aqui eu também posso copiar a fonte Verdana, se bem que isso é algo muito rápido, clicar novamente no pincel de formatação e clicar na linha que eu desejo aplicar aquela determinada formatação. Então, o pincel de formatação, para quem não sabe, serve para copiar a formatação e aplicar em outro local. Pressionar esse aqui para sair da ferramenta. E a outra maneira é simplesmente você selecionar todos os conteúdos com a tecla Ctrl pressionada e escolher a fonte ou formatação necessária que você deseja. Feito isso, você nota que acaba aplicando em tudo que eu queria e acaba ficando bem mais rápido. Então, antes da gente continuar, eu vou pressionar a combinação de teclas Ctrl T, vou entrar aqui no espaçamento de linha e definir 1,15, e aqui dentro no espaçamento de parágrafo eu vou definir
o espaçamento depois. Vou colocar em 0 aqui para a gente fazer um teste para ver como que ele vai ficar. Se ficar bom, eu permaneço, senão eu venho aqui e altero para 6. Pronto. Você nota que agora todos os conteúdos ficaram bem mais próximos e a folha ficou com um pouquinho mais de espaço. E aqui então eu tenho exatamente duas linhas puladas. Aqui eu tenho duas. Aqui eu só tenho uma. Vou pressionar Enter mais outra vez. Aqui também. E aqui. Perfeito, agora melhorou bastante. Aqui onde tem o depois do nome, eu vou pressionar Enter nessa linha aqui para ele dar um pouquinho mais de espaço, destacar mais o nome. Tá ficando bonitinho. Feito isso, eu costumo colocar uma linha, na verdade aqui entre o tópico e o seu texto logo abaixo. Então eu vou desmarcar aqui o negrito e vou ensinar para vocês como que eu faço isso. Vou diminuir o tamanho da fonte aqui para 6, certo? Para que o espaço não fique tão longo. Vou pressionar Enter mais outra vez e nessa linha de cima aqui eu vou aplicar uma borda inferior, certo? Só que antes de simplesmente clicar aqui na borda inferior, eu vou definir uma cor para ela, um cinza bem leve, que vai ser esse cinza que está aqui, branco, plano de fundo 1, mais escuro 35%. Vou clicar aqui uma vez para selecionar e depois OK. No momento não vai aparecer nada, mas quando eu escolher a borda inferior, de fato, vai ficar aquela linha separando os dois itens. Então ele está centralizado aqui, porque eu tenho aqui uma linha que está com 6 e outra linha aqui que está com 6. Então agora eu só preciso ficar repetindo essa operação até concluir. Então vamos lá. Aqui vai ser com 6, né, o tamanho como eu já tinha definido anteriormente, sem negrito. Vou pular mais outra linha e aqui vou definir a borda. O mais interessante é que agora de fato eu não preciso ficar repetindo porque a cor já foi definida. Então eu vou acelerar o vídeo aqui para concluir todas as outras etapas e quando eu terminar a gente dá continuidade. Prontinho, então como vocês podem ver todas as linhas foram definidas. E nós acabamos colocando também nos marcadores, certo? Em algumas seções eu costumo colocar nas principais. Então, por exemplo, aqui nas formações complementares, que a gente pode colocar de 3 a 4 cursos, como eu mencionei, eu vou colocar aqui um marcador, normalmente um marcador de bolinha, certo? Se você não curtir muito esse espaço que fica aqui no canto, você pode também remover esse espaço, colocando aqui o recuo em 0. Deixa eu digitar aqui o valor 0, ele vai ficar assim. Aqui na experiência profissional, que é um tópico que a gente vai poder trabalhar um pouco agora, eu também costumo colocar. Então, essa parte aqui é para aquele, por exemplo, jovem aprendiz, que ainda não tem nenhuma experiência de trabalho. Então, eu vou aplicar também o marcador de bolinha. Eu posso fazer isso tanto por aqui, pela função de parágrafo, alterando o recuo, ou aqui na guia layout, onde tem o recuar à esquerda, eu vou digitar o 0 e pressionar Enter. Ele já fica no cantinho. Opa, aqui o workshop também faltou colocar a linha, né? Então vou aplicar aqui a borda inferior. Pronto. E aqui vou aplicar os marcadores e colocar o recuo em 0. Perfeitamente. Aqui nas informações adicionais também vai ter o marcador e o seu devido recuo em 0, conforme fizemos anteriormente. Perfeito. Então o nosso currículo já está muito bonito, muito bem trabalhado. A única coisa que falta é a gente trabalhar aqui um pouquinho da experiência profissional. Para quem não tem experiência profissional e quer demonstrar interesse, pode colocar essa frase aqui que não tem problema. Eu não acho legal tirar o tópico, né? Porque eu vejo alguns currículos que não tem esse tópico, quando você não tem experiência profissional, mas de fato é bom deixar assim, eu acho mais interessante. Então aqui vai ficar da seguinte maneira, aqui vai ficar o cargo e o nome da empresa. Vou pressionar Enter uma vez, ele vai criar outro marcador. Então, eu vou apagar, vou colocar aqui, por exemplo, o período. Então, no caso aqui, por exemplo, poderia ser 2 anos, né? E esse período foi de 2016 a 2018. Então, você pode colocar assim, não tem problema. E aqui embaixo você pode colocar as suas principais responsabilidades e colocar aqui todo o conteúdo
né, todo o trabalho que você exercia dentro da empresa para que demonstre interesse. Por exemplo, atendimento ao público, atendimento de chamadas, entre outras coisas que você pode acabar colocando aqui também. Pode ser bem interessante. Caso você ache que isso aqui ficou um pouco longo e você não queira passar de uma única folha, você pode pegar esse conteúdo aqui e jogar para cá. Também vai ficar bom, não vai ter nenhum problema, ok? E depois você pode pular outra linha, né? Se você quiser pular duas, vem aqui e aplica outro marcador, para, no caso, informar outra experiência profissional que você teve e colar aqui. Pronto, perfeito. Então aqui você vai colocando também por ordem crescente, certo? Então, de fato, a primeira experiência profissional aqui foi o seu último emprego que você teve, que seja mais recente, os outros aqui serão os mais antigos. Enfim, depois de todas essas formatações, nosso currículo praticamente já está concluído, ok? Por fim, caso você queira colocar também uma foto, que hoje em dia a foto ela não é obrigatória, né? Só se a empresa solicitar, ou se você for normalmente enviar o currículo online, você pode fazer a inserção de uma fotografia. Eu vou pegar aqui uma foto qualquer de exemplo, pegar essa logo aqui do Instituto Mix. Aqui eu vou definir o tamanho no caso aqui da altura vai ser 3, vou pressionar 3 e Enter. E aqui eu não vou conseguir arrastar a foto para que ela fique de acordo com o texto. Então aqui nas opções de layout você vai escolher, por exemplo, aqui em frente ao texto, e agora você vai poder arrastar essa foto tanto para a direita quanto para a esquerda. Essa linha verde aqui ajuda a ficar de acordo com as margens definidas. Eu vou deixar aqui na direita mesmo, que eu acho mais interessante. Deixar centralizado aqui com os dados pessoais. E é isso, o nosso currículo está completamente concluído. Pressionando a combinação de teclas Ctrl mais P, você pode visualizar a impressão, né? E ver aqui o seu resultado final. Se quiser aumentar aqui um pouco do zoom. E assim que ele vai ficar na impressão, um modelo bem interessante e bem objetivo, sem nenhum tipo de enfeite. Enfim, por último, é importante que você salve esse documento numa pasta que seja de fato segura para você no computador e coloque essa cópia do seu currículo, que eu faço uma recomendação muito importante, na nuvem. E sempre que você for enviar o currículo, envie como PDF. Então, clique na guia arquivo, depois em exportar, criar PDF XPS, aqui mesmo na área de trabalho. E aqui você pode clicar em publicar e o modelo do currículo já vai aparecer aqui pronto para uso. Muito bem organizado e está aqui a sua devida formatação. E é isso, espero que vocês gostem, espero que vocês pratiquem. E é só isso mesmo, pessoal. Até a próxima. Tudo de bom para vocês.